tarde, professor. Boa tarde, Juliana, tudo bem? Tudo ótimo. Tô aqui na Unicinos, ó, para matar a saudade. Ah, Olha só, esses ai, que corredores aqui, tu lembra, né? demais, demais. Dá muita saudade mesmo. Que legal que tu pôde aceitar o convite. Eu sei que a carreira profissional é atribulada, é corrida, então agradeço muito aí a tua disponibilidade de conversar com o pessoal que acompanha aí o meu trabalho e recebeu a minha ideia positivamente, né, de conversar sobre carreira. E eu queria te agradecer inicialmente, e se tu puder aí se apresentar em poucos segundos quem é a Juliana, para quem não te conhece, fica à vontade. Bom, primeiro eu agradecer o convite, né, professor? É um super prazer falar contigo. Eu tive muita sorte de te ter como meu professor, numa cadeira que normalmente, né, uma disciplina que o pessoal fica, ai meu Deus, direito tributário, e tu tornou tão leve, tão fácil de compreender. Então é sempre um prazer conversar contigo e eu sempre aprendo demais. E falando da minha apresentação, então, eu sou Juliana Rebelato, sou advogada desde 2016. Cada pouco parece que faz assim uma eternidade e não é tanto. Hoje estou como legal leader do Condoconta, que é uma fintech aqui de Floripa. Saí aí do Rio Grande do Sul e vim aqui para Floripa. E estou adorando a ideia de falar sobre carreira jurídica, porque por muito tempo eu me senti perdida nisso. E agora me sinto, até estava falando com o meu chefe que está nos assistindo, vi que ele está aqui, fiquei super feliz de vê-lo aqui. Sei que é importante debater um pouco mais do tema, porque na faculdade, infelizmente, não há espaço, não há tempo para tanta coisa. Então, estou super à disposição aqui para conversar e responder eventuais questionamentos aí. Legal, legal. É justamente essa a ideia, Juliana, o pessoal que está nos acompanhando, muitos também vão assistir depois, né? Então, esse bate-papo fica aqui gravado na, no meu perfil, mas a ideia é justamente trazer para aqueles que estão na sua formação, ou se formaram há pouco, ou já se formaram há algum tempo e têm dúvidas, né? Dúvidas que não são geralmente sanadas com as disciplinas teóricas que a gente tem na nossa formação. Então, é justamente com essa intenção do nosso bate-papo, falar um pouco sobre a carreira, perspectivas, enfim, e as agruras que tu deve ter passado aí até chegar onde chegou, especialmente também prestigiar, e tu foste escolhida aí a primeira da série, pelo teu talento, pela tua competência, também uma homenagem às mulheres que são Ai, super obrigada. competentes e que precisam serem prestigiadas. Eu acho que vale a pena reconhecer, não só das mulheres, mas todos os nossos ex-alunos. É motivo de muito orgulho ver muita gente boa colocada no mercado de trabalho, que hoje está ocupando lugares bem de destaque, né? Então eu quero prestigiar isso, essa é a ideia. Convidar ex-alunos que hoje estão todos devem ter passado pelas suas dificuldades, né? E vão contar um pouco, tu vai contar um pouco da tua, mas eu acho que é motivo de orgulho para a Unicinos, a universidade que nós fazemos parte, temos isso na nossa história, né? E também é motivo de orgulho para, enfim, para as pessoas que conviveram e conhecem a Juliana, colegas, ex-colegas. Eu acho que é uma hora assim para um momento para se reconhecer o caminho que já se trilhou. E Uma ideia aí excelente, bem legal. a primeira pergunta, assim, Juliana, que eu começo te fazendo, é a Juliana hoje, que está na condição de líder do jurídico dessa startup, o que ela gostaria de ter sido informado, ter sido orientada da Juliana que estava aqui nos corredores há alguns anos atrás, na Unicinos, e Enfim. que acabou não recebendo. Que tipo de dica a Juliana de 2022 daria para Juliana, de 6... 2016. Eu acho que todas as profissões, eu acho que é uma compreensão que a gente precisa ter,
é que a universidade, por melhor que seja, e eu sou muito grata à Unicinos, acho que o início da carreira jurídica ele começa justamente na escolha da universidade. Foi um passo bem importante para mim. Eu já tinha feito, já tinha iniciado outros cursos em outra universidade, que era muito mais próxima da minha casa. Eu sou de Garibaldi, na Serra Gaúcha. E a minha irmã, decididamente, começou a faculdade de Direito já na Unicinos. E ela falava muito da Unicinos, muito, muito, muito. E aí meu pai via que eu não estava satisfeita com o que eu estava fazendo. E ele disse assim, mas quem sabe tu troca para a Unicinos? E aí que eu entrei no Direito e entrei na Unicinos. Então, acho que o início da carreira jurídica começa aí. Por mais que a gente seja muito jovem quando faz as escolhas, eu não era tão jovem assim, justamente porque fiz outras escolhas na vida, mas acho que olhar exatamente o currículo da faculdade, como é que ela tá, como é que ela se comporta em relação a OAB, que eu vi que a gente foi recomendado, fiquei super feliz com a recomendação. Muito Como é que bacana. isso é visto no mercado, porque faz diferença. Eu sempre tenho muito orgulho de dizer que sou graduada pela Unicinos, porque eu sei a qualidade de ensino que eu obtive. Então, esse é um ponto importante, assim, se eu pudesse voltar e dizer isso escolha a universidade de acordo com o que tu queres para a tua vida. A escolha pela Unicinos foi pelo que a minha irmã trazia, mas também foi por conta dos professores que a Unicinos tinha, né? Sempre foram professores muito capacitados. Tive aula contigo, doutor em Direito Tributário, tive aula com o professor Marcelo Beckhausen, procurador-geral, né, da República. Acabou de Sempre foi... nos cumprimentar aqui. Ai, que bom! Mandou Adorei ter aula mensagem. profissional com ele. Enfim, sempre foram professores muito, muito, muito de altíssimo nível. Então, acho que isso é um ponto legal. Agora, para fins profissionais, a gente tem uma diferença. A universidade, ela forma o conhecimento básico teórico. Mas, para fins de carreira, a gente só vai sentir na pele mesmo no dia a dia. Então, eu diria para fazer mais... Se eu pudesse voltar, eu teria feito mais estágios em áreas diferentes. Né? O único estágio que eu fiz foi no gabinete do juiz da minha cidade, que foi muito bom. Ontem mesmo falei com ele e comentamos sobre o tempo de estágio. Foi riquíssimo, foi muito válido, mas se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito vários estágios no decorrer do curso, né? Legal, legal. E isso que eu falo assim para os alunos, sempre me perguntam, né? Eu tenho dificuldade de escolher qual é a carreira, qual é o caminho que eu vou seguir. Daí eu assim, experimenta, tenta fazer o estágio na área pública, na área privada, escritório, empresa, tenta experimentar, porque não existe um caminho único, um caminho para todos, né? Que seja e acontece muito, eu vejo pessoas que escolhem um caminho e depois se descobrem infelizes, né? Naquele caminho que escolheu, porque não era bem aquilo que ia trazer realização, enfim. É muito do que eu tô agora, assim. Era algo que eu abri... Na verdade, o Thiago, meu esposo, que é advogado, abriu o seu próprio escritório e eu tive a minha época concurseira. Então, eu passei em alguns concursos, fui chamada em alguns concursos e em alguns deles eu assumi o cargo. Mas sempre que eu caí no setor público, eu percebia que aquilo não fechava com o meu jeito de trabalhar. Eu tenho um perfil bem dinâmico, assim, não consigo ficar dentro começa tal hora, termina tal hora, aquela coisa bem regradinha. Não é muito a minha cara. E também eu não gosto da ideia do setor público que todo mundo é tratado igual, independentemente da produtividade. Isso era uma coisa que me irritava muito. Então, eu acho que trabalhei por um ano e meio como concursada e saí justamente para ajudar o Thiago no escritório. Aí me formei, enfim, e me tornei advogada. Mas até o ano passado, algo me dizia, eu não sabia exatamente o quê, porque eu nunca tinha provado isso, né? Algo me dizia que eu podia fazer algo mais, né? Tinha alguma coisa diferente para acontecer na minha vida. E vi uma job description, né? Uma vaga possível para advocacia corporativa.
Nossa, quando eu li a vaga, assim, a descrição do que era solicitado, eu disse, mas, cara, é isso que eu quero fazer, né? E me candidatei, fui chamada, tô no Condoconta até agora, né? E gosto demais, me encontrei e agora tudo que eu fiz de lá atrás com testes vocacionais, os testes vocacionais eles sempre apontavam dois caminhos, negócios e direito. Só que eu nunca tinha pensado que eu poderia unir isso e isso funcionar adequadamente. Por quê? Porque eu não testei a advocacia corporativa. Eu não tinha noção disso. Sempre que eu trabalhei em empresa, eu trabalho desde muito cedo, trabalho desde os 14 anos. Nunca como advogada da empresa, dentro da empresa. Sempre trabalhei com direito empresarial, mas não nesse skin on the game, a gente chama, né? Não lá Exato. dentro, assim, suando, correndo risco junto, mais junto impossível. E ainda por cima do ritmo de startup, né? Que é bem maluco. Então, acho que pode demorar um pouco, mas é importante que as pessoas, os graduandos, os recém-graduados, eles persistam nessa ideia de, olha, tá, eu tô fazendo isso, não é bem isso que eu quero. Eu não sei exatamente o que eu quero. Vai ter um caminho, né? Em algum momento esse estalo vai acontecer e vai fazer total sentido, assim. Foi muito 2021 para mim foi um ano sensacional, assim, foi bem interessante e segue sendo, porque os desafios de startup, professor, como o senhor bem sabe, tenho os seus livros aqui comigo para sempre me conformar e consolar com eles, né? Porque volta e meia é necessário. É desafio todos os dias. E é isso que me chama, assim, eu gosto de tanto de liderança quanto de desafio. No direito, isso fechou na advocacia corporativa. A Lara falou ali agora há pouco e comentou que essa diversificação, né, de experimentar, eu às vezes fico também um pouco angustiado com os alunos que me perguntam, professor, o que eu devo fazer? Poxa, como é que eu vou escolher o teu caminho, né? Aham. Eu trilhei um que para mim fez sentido, né? E eu sou muito feliz com as escolhas que eu fiz, mas eu não posso dizer que todo mundo que trilhar o mesmo caminho vai ser feliz, vai se realizar. E tu fez essa experiência, né? Que hoje está se sentindo bastante realizada com a escolha que você fez. Então eu acho que a primeira dica é essa, né? É experimentar enquanto ainda a escolha não é tão pesada na graduação, você ainda tem a chance de errar, de ir para o Exato. estágio, trocar de estágio e perceber como é que funciona, né? Eu acho que essa é a primeira dica. Exato. Eu acho que também a área acadêmica, às vezes a gente esquece. Eu, por morar longe, uma das dificuldades que eu tive foi justamente a distância, né? Sempre foram 85 quilômetros para chegar na Unicinos e 85 para voltar. Então, essa era uma dificuldade, o que me impedia de participar de atividades acadêmicas importantes. Hoje eu vejo, né? Eu gostaria de ter participado mais da área de pesquisa, eu acho que seria muito legal. Os próprios estágios que a Unicinos tem internamente, as monitorias que são assim de grande valia. Eu acho que esse também é um caminho, sabe? Porque às vezes a gente já entra. Eu lembro muito bem da primeira aula que um dos professores perguntou o que as pessoas queriam ser. E as opções eram concurso ou advocacia. Mas concurso, primeiro que concurso é uma coisa gigante, né? As possibilidades são inúmeras. E na advocacia, da mesma forma. A advocacia é uma coisa. Todo dia a gente entende que, bom, aquela advocacia geral, antiga, ela não tem mais espaço, ela precisa se modernizar e nisso ela vai se tornando algo mais para especialistas. Né? Então é muito difícil tu dizer, não, concurso ou advocacia. E os diplomatas, né? A gente esquece às vezes assim, tudo bem, é por concurso também, mas por isso que eu digo, são concursos, concurso é uma coisa muito ampla. E o Uhum. estudante no primeiro semestre, ele não tem essa noção, né? Ele não nem imagina que esses caminhos existam, né? Exato, e acaba que fica muito estereotipada a profissão do profissional do direito, né? Ou Sim, ele é um concursado, ele vai se submeter aos concursos, ou ele é advogado que vai se inserir no escritório ou abrir seu próprio escritório. E aí tu descobre, né, Juliana? Agora é a hora de contar um pouquinho, assim, tu descobres
Bom, primeiro a advocacia junto com o Thiago, né? Teve experiência. E aí eu digo que o convite para ti também ele não é por acaso. Eu te admiro muito dos movimentos de disrupção que você faz na sua carreira. E isso me orgulha, assim, eu sempre comento com as pessoas. E aí, num determinado momento, tu olhou assim, puxa, existe um segmento que ninguém nunca falou, Wine Law. E aí vai lá a Gabriela e empreende. É a primeira o empreendimento desenvolveu o Wine Law. Como é que É. foi isso? Bom, eis que lá por 2015, ainda na Unicinos, eu já começava a pensar que tinha que ser diferente. Né? Nós tínhamos o escritório, eu ainda era estudante, era estagiária, tínhamos o escritório em Garibaldi e aquilo foi me deixando assim aflita porque me parecia que todos os advogados eram iguais, né? E isso fez bastante diferença. Descobri uma mentoria para advogados e aí comecei a ver o mundo de outra forma. Em outros países, o wine law, que é o direito do vinho, né? Ele é algo já comum, como várias outras áreas que não chegaram no Brasil. E aí a gente pensa assim, ah, não, mas é uma coisa nova. Não, não é novo. É novo no Brasil. Fora daqui, a gente tem N profissionais que já atuam nisso com muito mais tempo. Então, fomos lá e decidimos, tá, ok, vamos atender vinícolas. Mudamos totalmente, assim, tanto a marca, que são questões importantes, né? Se vai advogar, advoga direitinho. Tem que ter uma marca bem feita, tem que ter o seu próprio domínio, tem que ter site, rede social. Hoje é muito, e depois, pós-pandemia, muito mais, né? As coisas têm que ser bem alinhadas e direcionadas para aquele cliente que tu, de fato, queres atender. Fizemos muitos cursos, participamos de congressos na França, foi muito bacana. E oferecemos o nosso serviço para várias vinícolas. Uhum. Foi um aprendizado imenso, assim, porque a gente conseguiu sentir a dor dessas pessoas que têm pequenas vinícolas e conseguimos ajudar vários deles. Foi um momento E, bem importante. e eu acho legal, assim, de ressaltar, porque por trás do rótulo, que pode parecer chique, né, Wine Law, mas foi perceber que do lado da região onde você atua tinha uma demanda que não estava sendo bem assistida. Exato, Então, assim, essa sacada que seria, digamos, a segunda dica da nossa conversa de hoje é olhar para o lado, né? exato. Você talvez tenha ido numa consultoria, buscar lá fora tendências, mas que estava ali do teu lado. Era uma Sim, oportunidade que não tinha a devida atenção pelos profissionais exato. que até É, então atuavam. tem algumas questões, assim, que às vezes a minha mentora, ela me dizia, Juliana, tu tá sentada em cima do formigueiro e tu não tá entendendo onde tu tá. Claro, é um olhar de uma pessoa, às vezes é isso que a gente precisa. Eu acho que uma dica, assim, que para mim foi super importante é ter um mentor, ter alguém com mais experiência que possa indicar algum tipo de caminho, porque quando nós abrimos o escritório, a gente acaba ficando na operação, a gente não consegue ver a dimensão que isso pode tomar. Então foi super importante ter alguém que me orientasse sem parcialidade, digamos assim, né? Era uma pessoa que não era meu concorrente, não era nada disso, mas que entendia do meu mercado. Isso a gente sente muita. Agora, até nesses últimos anos, isso cresceu. Lá em 2015, não tinham advogados que serviam como mentores, ou, enfim, que tinham essa disposição, digamos assim. Então, Uhum. a Kátia, que foi a minha mentora, foi super importante para a gente tomar essas decisões e perceber o escritório como, de fato, um negócio jurídico e não apenas algo artesanal. E não, a gente nunca tratou o escritório como uma extensão da nossa vida pessoal. A gente Uhum. sempre pensou nele como negócio, né? Então, olha, o lucro é de tanto, teve prejuízo, teve lucro, o valor da hora tem que ser esse, por isso, por isso, por aquilo. Sempre foi algo com bastante gestão. Acho que isso é bem importante também. Sim. E aí vem uma segunda disrupção na tua vida, que me chamou a atenção. Eu sou
realmente admirador assim, dos movimentos. Você, pela primeira vez, falou, antes mesmo de pandemia, de tudo que aconteceu, você usou a palavra Anywhere Office, Yes. que hoje é algo bem conhecido, enfim, as pessoas até usam, divulgam como algo inovador, mas lá atrás você, bom, vamos tomar esse caminho, vamos adotar esse modelo de atendimento, que não é o Isso. tradicional, não foi ensinado para ti na universidade. Não, isso foi muito. Essa foi uma fase engraçada e de muita sorte, eu diria, né? Às vezes a gente precisa contar com essa dose de sorte. Nós tínhamos ido num evento jurídico bem legal, que é a Fenaló, em São Paulo. E nós sempre olhávamos para o nosso escritório de uma maneira. Nós sempre tivemos muito cuidado com a nossa sede física, né? Mas, por atender direito empresarial, eu sempre, isso é algo meu mesmo, eu sempre pensei assim, cara, o empresário, a hora dele é mais valiosa que a minha. Eu posso estar ajudando ele, mas ele está produzindo. Ele precisa produzir para eu poder ajudá-lo. Então, eu sempre fui até o cliente. Ao invés de ele ficar esperando na minha sala de espera e, né, enfim, toda essa burocracia para um atendimento jurídico, a gente sempre foi até o cliente. Até que nesse evento eu disse para o Thiago, para que a gente tem uma sala de reuniões? Se a gente vai até o cliente. Por que isso? Isso foi lá por setembro ou outubro de 2019. E aí nós começamos a testar. Começamos a trabalhar em casa, mas mantendo a sede física para ver que tipo de movimento teria, que falta faria, o que aconteceria. Testamos de outubro a dezembro e em dezembro decidimos que não precisávamos mais. Não tínhamos perdido um cliente, inclusive tínhamos ganho mais clientes, porque conseguíamos atender online. E aí eu lembro até hoje, quando eu entreguei a sala para o senhor que locava para nós, ele me disse, Juliana, tu não vai aguentar. Não vai ter como. Imagina, eu vou segurar essa sala para ti, com certeza vocês vão voltar. Eu disse, olha, vamos ver. E aí o golpe de sorte é que em março de 2020, por uma tragédia mundial que é a pandemia, as pessoas simplesmente tiveram que se adaptar de uma hora para outra aos atendimentos online. Então não foi algo estranho, porque era necessário. Então, Mas que você tinha antecipado alguns meses antes, meio que intuitivamente. sim, eu até comento, olha, a gente não está com nenhum chinês em casa, fiquem tranquilos, não fomos nós que trouxemos isso, nada disso. Forma de brincadeira, né? Mas, porque todo mundo me diz assim, mas como é que tu sabia? Eu disse, cara, eu não sabia, óbvio que não, né? Deus me livre, se eu soubesse uma coisa dessas, teria tentado resolver mais rápido, né? E deu super certo, deu tão certo que algo que era um desejo nosso, minha irmã já morava aqui em Florianópolis há alguns anos, e cada vez que a gente saía daqui, eu olhava para o Thiago e dizia, mas por que mesmo que a gente não mora em Floripa? E aí, Ela entrou e está nos acompanhando também. Uma saudação aí para a muito Gabriela. bem. Muito bom. E aí, numa dessas ocasiões, nós já estávamos super consolidados em Garibaldi, as pessoas nos conhecem, é uma cidade pequena, eu sou de lá, o Thiago ficou conhecido, enfim, né, por estar atuando, já tínhamos o nosso imóvel lá, todas as nossas relações profissionais basicamente estavam lá, e em Porto Alegre, que é a cidade do Thiago. Aí pensamos, tá, mas e aí, vamos manter, o que a gente vai fazer? O apartamento vai nos prender, aquela coisa. Aí foi algo assim, tá, mas a gente só tem o apartamento, não é algo que seja impossível de modificar. Então vamos testar, vamos um ano para Florianópolis, se a gente gostar, se nós não perdermos clientes, sempre pensando como um todo, né? Porque o casal é isso, né? Quando a gente advoga com esposo, a gente leva isso em consideração. Viemos para cá e não voltaremos. Não voltaremos. Foi uma experiência maravilhosa, assim, tudo que a gente esperava da cidade, de fato ela proporciona. Temos clientes aqui, já estamos formando a nossa carteira de clientes em Floripa, então não perdemos clientes em Garibaldi, o que é uma situação muito boa, assim, a gente, bem pelo contrário, a gente sentiu um apoio dos clientes, a gente sempre teve uma relação muito próxima deles, e
E esse relacionamento é importante para o advogado, para o cliente. Acho que a confiança é a base. Então, E, e aí vem mais um movimento, mais uma disrupção na carreira da Juliana. Ela é inquieta, né? E demais. vem a, e isso é uma característica, né? Antigamente se dizia que o bom profissional era aquele que tinha 10 anos de casa, 20 anos de casa, 30 anos de casa. Hoje, para o ambiente moderno, enfim, ágil, quem tem 30 anos, a gente pensa, poxa, mas é uma pessoa que parou na vida, né? O que fez? É um perfil muito diferente, né, que a gente observa nas carreiras. E tu tá alinhada com essa tendência, assim, de experimentar e testar. E aí, como é que foi a Juliana se descobrir gestora? Ela, era algo que tu já flertava, tu imaginava? Foi surpreendente? Como é que foi essa... Então, no escritório, quando a gente fazia a contratação de outros advogados ou de secretária, eu contratava uma psicóloga organizacional. Porque algo que a gente tem que se dar conta é que a gente não sabe tudo. Então, isso é um passo importante. Assim, o advogado ele não precisa simplesmente fazer tudo. E para ela calibrar, digamos, os candidatos, ela fez os mesmos testes conosco para entender qual era o nosso perfil. E aí foi o primeiro ponto assim que me chamou a atenção, porque ela dizia: "Ah, Júlia, tu tem que ir para negócio. Tu tem que ir para negócio". E eu fiquei com aquilo, eu disse: "Tá, eu tenho que ir para negócio, mas esse é o meu negócio, afinal de contas, né?" E aquilo ficou em mim. Eu sempre cuidei da parte de gestão do escritório e fiz isso sempre com muito gosto. Então, todo o marketing, relacionamento com o cliente, financeiro, acabava ficando na minha mão, porque o Thiago, como tu já conhece ele tem um perfil extremamente voltado para o jurídico, o que é muito bom, foi uma combinação ótima entre nós. Né? Os atendimentos, inclusive, nós sempre fizemos em dupla, justamente porque ele tem esse perfil técnico demais e eu bem pelo contrário, assim, super simples, digamos, né? Eu sempre brinco, tem uma cliente que até hoje, ela me chama de Julie e o Thiago ela chama de doutor. Eu acho muito bom. A Julie e o doutor Thiago. Ela diz, não consigo não chamar de doutor. Eu disse, tá, também. E aí foi com base nela que eu disse, cara, isso dá certo. Porque as pessoas se sentem muito seguras com a posição dele em relação ao que está sendo posto, né? E muito acolhidas por mim. Então foi algo que a gente descobriu. E aí eu já gostava muito de gestão. Quando eu vi essa vaga, nossa, foi algo assim, a minha irmã que me encaminhou a vaga, ela disse assim, é a tua cara. Ela só me mandou pelo WhatsApp, é a tua cara. Mostrei pro Thiago e ele disse assim, vai. Ele só me falou, vai, porque era algo realmente muito parecido com o que eu gosto de fazer. Então, foi mais ou menos assim que eu me descobri, né? Não sabia exatamente o que me aguardava, né? Porque por mais que a gente já atuasse com startups no escritório, estar lá unicamente para essa startup é muito diferente, né? Ultrapassa demais a fase da assessoria, né? A gente está lá junto no negócio, comemorando meta após de meta batida, sofrendo, né? Lidando com o investidor, lidando com várias pessoas do ecossistema e tem sido uma experiência incrível, assim. Não consigo descrever. Até acho que a minha produtividade melhorou muito porque a gente sofre bastante, se estressa bastante, mas é tão feliz quanto, sabe? É algo muito surpreendente. Que legal. Bom, por razões óbvias, o ecossistema, eu sou apaixonado, enfim, você mencionou aí o meu livro sobre as startups, mas como é que isso surge para ti, assim, ok, tu mencionou que tinha o interesse pela área de gestão, algo que já era identificado até pelas profissionais de replacement, mas como é que foi assim, poxa, eu vou pro ecossistema que é um outro mundo, né? Parece uma outra realidade. Como é que foi isso? Tava planejado ou também foi meio por acaso?
Nesse caso foi bem por acaso, na verdade, Hum, né? Porque tendo o meu próprio negócio, é muito difícil de tu abrir mão do teu negócio para simplesmente dizer, ó, não, então deixa eu testar aqui essa vaga júnior de analista, sei lá, não poderia ser assim. Mas sim, como é uma vaga já de liderança e eu me sentia super capaz de atuar nisso, eu tomei esse risco, né? A ideia foi, o que de pior pode acontecer? O pior pode tu não ser selecionada para vaga, né? Então, de novo, esse risco, ele é válido, né? A gente sempre, às vezes, eu sinto isso na nossa profissão, a gente acaba se graduando no direito e, escolhi a advocacia. As pessoas se colocam naquela caixinha e se fecham para todas as outras oportunidades que o mundo oferece. Não é mais assim. A gente sabe que a advocacia é uma profissão dura de lidar, ela é desafiadora, mas ela não é única. A gente tem que perceber que existem outros caminhos, mesmo na advocacia, porque hoje eu já não faço petição, por exemplo, que é o básico da advocacia. Por quê? Porque eu contrato outro advogado para fazer, eu contrato advogados terceirizados especialistas, porque essa não é a posição que a advocacia corporativa te impõe. Eu não preciso sentar e fazer absolutamente tudo que está girando em torno da empresa. Não, peraí, só um pouquinho. Tem LGPD? Bom, não preciso saber tudo de LGPD. Preciso saber um básico? Claro que sim. Preciso saber quem são as referências de mercado para contratar? É óbvio que sim. Mas a operação toda, ela não fica sob a minha execução. Seria impossível, né? De novo, a gente não tem como saber tudo e fazer tudo, né? Então foi uma coisa bem. Na verdade, eu acho que eu sempre lembro assim da minha infância, foi lá que eu acho que ficou bem determinante. Eu sempre brinquei de profissão, né? Então a minha mãe e meu pai me deram uma caixinha registradora, que era o brinquedo da época. Sempre brinquei de banco, de prof, nunca muito de boneca, assim, não era a minha ideia. E cresci com isso, assim, que eu me tornaria a profissional que venho me tornando. Tô super contente comigo mesma, sabe? Assim, tem muito, muito caminho pela frente, mas pela primeira vez eu tenho a sensação de que está valendo demais a pena. que legal, que legal. E aí, como é que foi, assim, tu identificar, e o que que tu diria para os acadêmicos, enfim, que estão estudando sobre a advocacia corporativa? Que não é, a gente não tem uma cadeira sobre isso, a gente não tem uma noção, mas o que que você diria, assim, ó, preste atenção nisso ou busque se qualificar naquilo? Quais seriam as dicas que você daria para um acadêmico, uma acadêmica que está agora na graduação, para olhar para a advocacia corporativa? Bom, eu tenho N dicas assim que acho que são bem úteis. Primeiro, gente, LinkedIn, né? É algo assim, eu vejo como os advogados ainda ignoram o LinkedIn. E é uma baita ferramenta para estar, para se informar, para ver o que o mercado está proporcionando. Então, o LinkedIn de quem quer advogar numa empresa, ele precisa estar muito, muito, muito bem formado, né? Ele precisa estar sempre atualizado, não precisa colocar necessariamente advogado, não se coloque na caixinha, né? Veja, eu sempre olho assim, tá, mas o que são os cargos que as empresas estão contratando? Justamente porque o ecossistema, e é uma briga que eu tenho, porque o ecossistema ele acaba colocando nomes até complicados, e às vezes a gente se forma como administrador. Não vai ser business analyst, não sei o quê, mas é isso que a gente precisa estar ligado, são as profissões do futuro. A gente Uhum. vê muito, esses tempos eu estava conversando com um conhecido, e a gente vê muito a ideia de, não, as profissões tais vão sumir. Ok, mas e todas essas que estão aparecendo e são inúmeras? Então, LinkedIn, para mim, é o primeiro canal que precisa estar redondinho para essa pessoa buscar entrar no ecossistema de empresas, tanto de inovação, como também empresas tradicionais, mais modernas, né? Não tão tradicionais como indústria, por exemplo, mas algumas empresas que são
bem assim, perfil de modernidade. Uma outra dica que eu posso dar que faz muita diferença na advocacia corporativa é o domínio do inglês. É necessário, não tem escapatória. Os investidores, no caso de startups, a maioria dos investidores tem fundos internacionais. A língua, basicamente, de uma startup é o inglês. Então, é uma dica antiga essa, né? Eu acho engraçado porque a gente continua dizendo que as pessoas precisam ter fluência em inglês. E quando tu vai fazer uma entrevista com essas pessoas, a gente sente uma dificuldade imensa daquele candidato se manifestar em inglês. Para o advogado é super importante. Ele precisa saber ler um contrato e compreender de forma técnica o que está lá. Não é seriado que vai fazer isso contigo. Por mais que a gente goste, né? A gente assista Suits e ache muito bom e tudo mais, não é ali que vai aprender o técnico do inglês. Então, a fluência em inglês e a tecnicidade. Hoje já existem cursos de inglês jurídico. Então, tem que fazer essa busca para, de fato, auxiliar a empresa, né, a se livrar de pegadinhas ou coisas do gênero que podem acontecer pela ignorância do advogado nesse sentido, né? É legal tu colocares isso, porque para quem não conhece ou vê o ecossistema falar, pensa que é só uma tiração de onda, né? MOU para cá, é, convertible note para lá, enfim, várias palavrinhas que parece que a pessoa está querendo aparecer falando palavras em inglês, mas é que muitas das questões jurídicas às vezes não tem nem tradução no português. Não tem. Então, quando a gente está usando aquela expressão, é porque a gente precisa comunicar que eu preciso daquilo, daquele instrumento, daquele documento, daquela cláusula, que não tem um instituto ou equivalente na língua portuguesa, né? Então, a língua inglesa serve para atalhar, né? Simplificar a comunicação. E também, eu acho que muito é isso, e não tem como o inglês não ser a língua. Porque, primeiro que boa parte das startups, elas envolvem tecnologia. A tecnologia, sempre que a gente fala com os desenvolvedores, às vezes a gente sai um pouco zonzo, porque é tanta palavrinha em inglês diferente que não vai ser traduzido. Às vezes a gente fica teimando, dando soco em ponta de faca. Não é assim. Por mais que a gente até possa tentar transformar isso numa expressão em português, não é o que eles querem, não é o que o ecossistema se propõe, muito pelo contrário, cada vez mais inglês. Então, e nesse ponto até é uma lástima porque o judiciário está muito atrasado em relação a isso. Então, o nosso grande receio na advocacia corporativa é, olha, vou fazer desta forma. Isso tem em algum lugar do direito brasileiro? Não tem. Tá, e se isso chegar no judicial, o judiciário vai entender o que eu estou falando aqui? Olha, não, talvez não entenda. E por isso, uma das opções que eu vejo que está crescendo demais, os nossos contratos são assim, por sinal, é a questão da arbitragem. Né? Arbitragem em câmaras específicas, porque compreendem aquilo que está sendo posto. Porque se cair num sistema comum, né, no nosso sistema judiciário, primeiro que vai levar séculos. A gente sabe da morosidade do judiciário em geral, né? Não falando especificamente. Em segundo, a decisão pode ser algo que não faz sentido para nenhuma das partes. Pior de tudo, né? Aquela sensação de justiça, ela não ocorre nem para um nem para outro. Então, algo que pode fazer diferença para os estudantes é entender um pouco mais sobre mediação e arbitragem. Acho que a gente pensa assim, quando vai no cível, a gente pensa, não, mas o CPC colocou isso aí, mas não está fluindo, né? Porque no cível a gente ainda trabalha num modelo mais antigo. Mas espera aí, cível, aonde mais a arbitragem está funcionando? Com todas essas empresas. Em todos os contratos a gente tem previsão de arbitragem. Legal. Um outro aspecto que tu falou aqui sobre a língua inglesa e que foge um pouco do senso comum é que, Juliana, eu sou estudante do Rio Grande do Sul, sou estudante do interior do estado,
eu vou trabalhar no foro aqui, por que tu tá me dizendo para estudar inglês? Porque parece que fica muito distante da realidade, né? E daí eu queria que tu desse o teu testemunho de alguém que estudou no Rio Grande do Sul, que veio do interior e que está dizendo que é importante isso. Claro. Eu tive muita sorte, professor, da minha mãe, dos meus pais no geral, mas a minha mãe sempre insistiu muito para a gente se qualificar desde novas, assim. Então, na minha cidade, que é Garibaldi, nós tínhamos uma escola de inglês municipal, então era gratuito o curso de inglês. Eu comecei Que lá legal. na terceira série. E a minha mãe sempre tinha métodos muito interessantes de me convencer a estudar inglês. Ah, tu vai querer viajar? Bom, se tu quer viajar, tu tem que saber inglês, senão tu não vai conseguir. Então eu sempre tive muito contato, estudei por vários anos, assim, e cada vez mais fui gostando disso. Hoje, Juliana, mais. eu quero só registrar que é a entrada de um professor especialista em direito canadense, professor Ah, Manuel Gustavo Trindade. ai, que Saudação bom. aí pro colega. Falando em inglês, olha Fala só. em inglês, ó, tá aí um especialista. Exato, muito bom. Então, o que acontece é que hoje, mais do que nunca, o advogado tem muitas formas de trabalho remoto. Eu sempre falo, não só o advogado, mas especialmente o advogado que antes da pandemia talvez poderia parecer que era algo que precisava estar presente. Eu testei, deu certo. Alguns colegas me diziam, não tem como dar certo isso, né? Como eu testei lá em 2019, ninguém imaginou que poderia. Não, não, eu tenho que estar no escritório. Eu lembro muito de um colega que eu gosto demais, e ele dizia, a gente foi para uma palestra juntos e a palestrante já estava nesse movimento. Mostrou uma foto num veleiro, ela velejando e trabalhando. Aí, bem capaz que isso daria certo. E foi justamente por isso que eu disse, não, em algum lugar isso vai dar certo, em algum momento. Então, esse mundo pós-pandemia ficou mais fácil ainda, não só o Anywhere Office normal, mas sim normal somado à pandemia. Então, a gente abre o LinkedIn e é isso que eu acho por isso que eu insisto tanto no LinkedIn, porque eu acho que ali tem um mundo de oportunidades e as pessoas perdem isso. Eu vejo várias pessoas mandando currículos assim para sua cidade, os advogados ali, e tudo bem, não é problema, mas o mundo é tão grande e tão bom, e a gente pode trabalhar em escritórios super famosos, digamos assim, né? São Paulo, eixo Rio-São Paulo, que é sempre o mais cobiçado, sem sair de casa e ganhando o salário de cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, que é melhor ainda, né? Com custo de vida menor, ganhando melhor, sem trânsito, sem nada. Então, o inglês, para mim, ele sempre foi a chave para muitos acessos. Não me arrependo de nada, assim, em ter estudado. Foram várias noites também, aquela coisa toda. Sempre é difícil, né? Eu sempre penso que a gente tem que escolher o nosso difícil. Tudo é difícil, né? Comer pizza ficar gordinho é difícil, ficar magrinho também é difícil, né? Eu sempre escolho o seu difícil. É verdade. E, bom, a gente está se encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Eu gosto sempre de fazer algo leve, descontraído, também não pode ser tão extenso que as pessoas depois não assistam, né? Então, Exato. e para a gente poder também encerrar apropriadamente, antes que o Instagram nos derrube, né? Eu sempre gosto de terminar um pouquinho antes e fazer o encerramento, mas eu queria assim te ouvir. A Juliana hoje, gestora jurídica dentro de uma startup, que dica tu daria para os estudantes de direito, especialmente eles, né? Tem muita gente aqui que nos acompanha que é contabilista, estudante de contabilidade, administração, mas especialmente para os estudantes de direito, o que tu diria assim? É um mercado para se apostar? É um segmento para se qualificar? E se eu imagino que tu vai dizer que sim, né? Enfim, está trabalhando que tipo de dica tu daria assim, ó, olha, além do inglês, comece a se qualificar em que tipo de habilidade e competência? Legal. É o caminho, né? Para mim, assim, cada vez mais as pessoas vão se direcionar para esse tipo de negócio.
As empresas, porque o que que acontece? As pessoas não estão mais querendo trabalhar em negócios como era antigamente, digamos assim, né? A gente conversa com alguns empresários. Esses tempos eu estava falando com um amigão nosso que tem uma fábrica de vidro e eu disse: olha, mas tu não deve ter dificuldade de encontrar gente para operação, porque em tese não precisava de uma grande qualificação. E ele disse: tu que pensa? Eu não encontro. Porque as pessoas não querem mais esse trabalho pesado. E se elas não querem mais esse trabalho pesado, algum robô vai ter que fazer. Se algum robô vai ter que fazer, alguma tecnologia vai ter que ser aplicada. Se alguma tecnologia vai ter que ser aplicada, o advogado tem que entender se aquela tecnologia é permitida, é possível, se não infringe nenhuma questão ética ou bioética, o que é mais interessante ainda, né? E entre outras infrações que isso pode ocasionar. Então, para mim, esse é o caminho. Como dica, eu acho que o direito empresarial ele é muito bacana, mas ele precisa ser mais aprofundado. Né? Quem entra nesse mercado de startup não pode se contentar com as disciplinas da faculdade sobre direito empresarial, porque elas são muito básicas. Né? Há um mercado que eu vejo que está crescendo demais, que é justamente o mercado de capitais, e a gente tem basicamente muito pouco material sobre isso, muito poucos profissionais qualificados para isso. Temos sim escritórios enormes, né? É óbvio que tem, mas também tem espaço para advogados autônomos. É isso que a gente não pode pensar. Às vezes o estudante sai e pensa assim, mas o que eu vou fazer? Eu não tenho nem nome, nem nada. Mas o código de ética da OAB me proíbe de fazer tudo. Não é verdade. Né? Não é verdade. Uma dica é, saiba que a tua reputação começou a ser construída muito antes da tua graduação. Então, é uma dica super importante, assim, que a gente fala muito aqui no escritório estou fazendo estágio no fórum, gente, atendam bem, se disponham a atender, se vistam adequadamente. Os meninos, barba feita, cabelo cortado, as meninas, né, aquela coisa de dress code mesmo, porque aquela pessoa que tu estás atendendo pode ser o teu próximo empregador, pode ser quem vai te dar essa chance. Agora, se tu te comporta de maneira como tanto faz, o cara tá ali no balcão esperando o atendimento e aquilo demora e aquilo não funciona, e tu não te propõe a ajudar, tu simplesmente quer saber que o teu horário de estágio tá terminando e quer ir embora de uma vez, esse é um dos maiores problemas. Além do inglês, mais importante ainda é o português. Eu preciso pontuar isso. Porque às vezes a gente esquece, né? Não, o inglês é muito importante. Sim, é. Mas antes do inglês, o português. É uma dica importantíssima. As pessoas precisam escrever certo. O WhatsApp tem atrapalhado demais nesse sentido, porque as pessoas ficam esperando a correção do celular e esquecem de escrever as palavras corretamente. Então, o português é uma coisa tão importante quanto. E também para estudar, para fins de estudo, o direito digital. Olha aí, vai começar mais uma aula. Vai começar. Saudades dessa cineta. Então, o direito digital, acho que é um super caminho, é muita coisa que está acontecendo, é influencer precisando de contrato, é influencer se defendendo, é influencer processando por dano moral, é muita coisa que envolve o digital. Então, é super, super importante. Acho que se eu estivesse de novo na faculdade, seria muito LGPD, propriedade intelectual, teria sido um outro caminho, né? Eu sempre estudei muito tradicional. E agora eu tô totalmente virada no outro lado, assim, né? Então, tô tendo que estudar bastante, bastante. E é claro, nunca parar de estudar, né, professor? O senhor é o melhor exemplo para os alunos nesse sentido. Lembro como soou no doutorado. Lembro bem, foi a época que eu fui sua aluna. E não tem essa de parar de estudar. Isso não existe. É verdade. Que legal. Eu gostei muito da conversa, Juliana. Te parabenizo pela tua trajetória, pela carreira, por compartilhar com o pessoal que está nos acompanhando um pouco da tua história. Espero que o pessoal tenha gostado. Os comentários aqui são todos elogiosos. Eu agradeço.
quem nos acompanhou, quem ainda vai nos acompanhar. E, enfim, fiquem à vontade aí para seguir a Juliana. Ela tem uns conteúdos bem interessantes que ela compartilha no LinkedIn, especialmente. Um pouco da trajetória, um pouco do que vem fazendo. Acompanhe aí a Juliana e fiquem atentos que a gente vai fazer outras lives sobre carreiras com ex-alunos que, assim como a Juliana, tiveram uma trajetória bacana, bonita, jovens ainda, e que tem muito para compartilhar conosco. Então, eu te agradeço muitíssimo, muito obrigado pela tua generosidade aí, e sucesso, sucesso. Até a próxima disrupção, né? Até a próxima disrupção. Obrigada pelo convite, professor. Um abraço, conta sempre comigo. E um abraço para todos da Unicinos. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.